Que maravilha essa mensagem! Lembre-se que é necessário vigiar, pois não sabemos a que hora há de vir o nosso Senhor. Para se levar uma vida saudável, devemos alimentar nosso espírito, assim como alimentamos nosso corpo todos os dias. No livro Graça Diária para Mulheres, você encontrará alimento rico e balanceado para sua alma. São verdades espirituais para conhecer e entender mais sobre Deus. Desfrute do poder da graça em sua vida e alcance as bênçãos que o Senhor tem para te dar. Graça Diária para Mulheres. À venda nas melhores livrarias ou através do 0800 021 7373. Um produto com a qualidade CPAD. No quadro Nossa História, você fica sabendo como a Assembleia de Deus se estabeleceu em Sergipe? Nossa História. A Assembleia de Deus em Aracaju sempre enfatizou lições práticas na escola dominical. Eu era criança, mas eu me recordo e tinha assim campanhas para a construção do templo, até na escola dominical. Tinha a campanha do tijolo. Cada criança todo domingo levava o dinheirinho de um tijolo. E eu me lembro como criança que meu pai já reservava aquele dinheirinho que na hora da campanha do tijolo saía correndo para levar. E aí o templo foi construído assim com a benevolência das pessoas, a ajuda em campanha, em mutirões. A Assembleia de Deus em Sergipe teve um missionário norte-americano na presidência. Armon Alden Johnson formou obreiros no estado e dá testemunho. No coração, até hoje, eu me sinto honrado a pertencer a esse ministério glorioso. O meu trabalho em Sergipe foi principalmente na preparação de obreiros. O resultado, vou dizer, do meu trabalho no Brasil foi os homens que eu consegui ajudar a se preparar para o ministério. Para mim, o missionário Arnon Johnson foi o maior ensinador, instrutor que a Igreja, a Assembleia de Deus já possuiu. Foi através dele que Deus me deu a luz do conhecimento da palavra de Deus com profundidade. Em 1966, precisamente no dia 8 de julho, começava a dirigir o campo da Assembleia de Deus em Aracaju o pastor José Rodrigues Sobrinho. O ministério dele foi marcado pela expansão. Olha, o pastor José Rodrigues Sobrinho, ele foi um homem que tinha uma visão na área da educação muito grande. Nos anos 80, ele criou aqui a STEADEB. Ele tinha um interesse de aprimorar os pastores do campo e ele se deu muito a esse trabalho. Ele amava, ele foi um dos professores, dava aula na STEADEB e eu tive o prazer de estudar com ele. Nossa História. E agora, no nosso momento de louvor, a adoradora Lília Paz canta Ele é Digno. Brilha o sol, luz da manhã, correm os rios e o vento sopra. Se cai a noite, estrelas vão brilhar. Tudo passa, mas Deus não passará. Olha os campos, a brisa leve, voa dos pássaros no céu azul. Tudo é tão lindo, mas se acabará. Somente o meu Deus não
você sabe, as drogas são uma epidemia em todo o mundo. O número de usuários de drogas em todo o planeta é estimado em 200 milhões, o que equivale a 5% da população mundial, segundo um recente relatório da ONU. Geralmente quem usa drogas não sabe como deixá-las. Eu converso agora com Lúcia de Fátima. Aos 23 anos ela viveu o fim de um casamento e conheceu as drogas. Entretanto, a misericórdia divina restaurou Lúcia e a sua família. Lúcia, bem-vinda ao Movimento Pentecostal. Obrigada. Obrigada por estar aqui. Lúcia, conta pra gente um pouquinho como foi essa trajetória. Você era casada, você casou muito cedo, né? Casei com 17 anos, incompletos, eu ainda ia completar 17 anos, lá no Ceará. No Ceará, e você teve 2 filhos? Tive, Marcelo e Márcia. Tá, e aí o que aconteceu? Bom, eu casei, como falei, aos 17 anos, aos 23 anos eu me separei. Eu casei, eu vim de uma família assim muito tradicional, aquela família que não tinha liberdade. Então, casando tão nova, eu achei que eu queria liberdade. Então, o motivo da minha separação é porque, vindo de uma cidade pequena, vim para o Rio de Janeiro, uma cidade grande, com muitas coisas bonitas, eu queria experimentar essa liberdade. Nessa época você não conhecia Jesus, né? Não, não conhecia Jesus, nem tampouco a minha família, mas logo depois minha mãe aceitou Jesus e durante os anos a seguir ela intercedeu muito por mim, graças a Deus. Agora, quando você se separou, o que aconteceu? Quando eu me separei, eu estudava e trabalhava. Então, eu entrei num acordo com meu marido que as crianças ficariam com ele. Ele trouxe uma irmã para tomar conta delas. E eu viria nos finais de semana. Mas ele não cumpriu o acordo. Quando ele gostava muito de mim, não se conformou com a separação. Então, quando nós nos separamos, eu assinei a separação na segunda. Na quinta-feira, ele levou meus filhos embora para o Ceará. Aí eu fui experimentar a tão sonhada liberdade e conheci uma pessoa que me apresentou a maconha. Eu experimentei a maconha, mas não gostei. E aí ele me apresentou a cocaína, que para mim foi assim, eu considero a desgraça daqueles anos da minha vida, porque eu me viciei imediatamente em cocaína. Eu gostei muito e logo a seguir eu comecei a usar. E comecei a usar, eu usava no início uma vez por semana, às vezes passava um mês sem usar, mas fui me envolvendo cada vez mais. Como é que você se sentia enquanto você estava nessa vida? Seu coração, no seu íntimo, eu quero saber lá dentro do seu quarto. Já usava droga, já estava no nível assim que eu usava droga todos os dias para trabalhar. E eu trabalhava com a polícia, eu trabalhava fotografando a polícia, né, fazendo as carteiras de polícia. Então, eu não, nem medo eu tinha, eu já estava tão envolvida, mas me sentia muito infeliz, porque eu comecei a sentir muita falta dos meus filhos, a sentir falta da família, a sentir falta de tudo isso. E eu vi que eu já estava tão envolvida que eu já não conseguia mais. Você tinha paz? Não tinha paz, não tinha paz, chorava todos os dias. Eu me encontrei de um jeito que, assim, eu falava, eu não vou mais cheirar, mas eu cheirava no outro dia. Quando amanhecia o dia, a primeira coisa que eu fazia era descer ao bar embaixo, mandava fazer uma vitamina bem substancial, porque eu já sabia que não ia comer durante o dia, tomava aquela vitamina e aí era o resto do dia cheirando. Né? Agora, nesse